E aí galera, Lucas Dias na área para trazer o review do capítulo de One Piece, que tem muita coisa maneira. Vamos ver um pouquinho mais sobre a Nika, o Deus Sol, então fica aí até o final para você ver tudo sobre One Piece. Se você tá aqui nesse canal é porque você gosta de animes e mangás, e eu aposto que você também gosta de jogos. Pô, todo mundo que gosta de anime e mangá também gosta de jogo, e tem um site incrível para te indicar caso você goste de jogos. Esse site é Instant Games. E lá, cara, você vai encontrar jogo pra caramba e pra todas as plataformas, tá? Lá funciona pra PC, Xbox, PlayStation e até Nintendo, que não é tão simples assim de achar uma plataforma que tem aí pra Nintendo. E toda vez que a gente fala de jogo, a gente sempre volta pro mesmo assunto, que são os preços. E, velho, os preços deles são muito bons. Olha isso daqui e faz essa comparação, pode ir lá comparar os preços. Olha a diferença de preço dessa plataforma para a Instant Game. Vale muito a pena você ir lá na Instant Game, cara. Os preços são realmente muito bons. Além disso, um outro diferencial deles é que o atendimento é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu gosto muito disso. Qualquer duvidazinha que você tiver, vai lá, pergunta para eles, que eles estão lá prontos para te responder. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, eles ainda sorteiam uma conta para ganhar um jogo de graça todo mês. Velho, é só você se inscrever lá e clicar no botão de participar que pronto, você vai estar participando desse sorteio. É muito simples. E pode ser qualquer jogo do catálogo deles, desde que não esteja no pre-order, tá? E se você ficou interessado, clique no primeiro link na descrição ou nos comentários que você vai ser redirecionado para o Instant Game. Confie em mim, vale a pena você dar uma olhada nesse site. A gente começa com a festa, o Luffy comemorando, todo mundo lá comemorando a chegada do Luffy. É mais ou menos como parou o último capítulo, né? A gente vê o Luffy aqui comendo um baita de um pedação de carne e a gente vê uma explicação do Jaru, que é esse gigante super idoso com uma espada na cabeça. Uma curiosidade aqui que eu não falei nos últimos capítulos que ele não apareceu, esse cara já tinha aparecido. Ele é um dos gigantes que acabou tomando conta da Big Mom quando ela nasceu. E na época esse cara não tinha a espada no meio da cabeça, mas ele já tinha aparecido e o seu amigo, que era tão velho quanto ele, acabou morrendo graças a Big Mom. Jaru explica que quando os humanos chegam em Elbaf, eles geralmente não conseguem chegar aonde eles estão, que é o mundo do Sol. Elbaf é uma ilha dividida em 3 andares. Normalmente quando eles chegam no primeiro andar ali, no térreo, digamos assim, que é o submundo, que é um lugar horrível, frio, cheio de monstro. Então eles acabam fugindo de medo. Mas aonde realmente as pessoas vivem é já no segundo andar, que é o mundo do Sol. E lembrando que ainda tem um terceiro andar que a gente ainda não viu, então é bem interessante, tem muita coisa ainda para mostrar nessa ilha. Os outros integrantes do bando do Chapéu de Palha também estão curtindo a festa. A gente vê o Usopp aqui curtindo, o Jinbei curtindo, e muitos dos gigantes acabam ficando interessados no Jinbei e também no Brook, que são meio que espécies diferentes, né? Pessoas completamente diferentes do que eles estão acostumados a ver, então eles ficam interessados nos dois. Alguns outros personagens ainda não apareceram, como Robin, Chopper e Frank, que não estão na festa. Eles provavelmente estão ou na biblioteca ou lá vendo a árvore do mundo, esse tipo de coisa, coisas mais interessantes para eles. Provavelmente se o Frank ou o Chopper tivessem aí, eles também se interessariam com os dois, que são muito diferentes. Mas enfim, outra coisa que acontece aqui é as histórias do Usopp, né? Ele adora fazer isso. Ele conta as suas aventuras e quando derrotou Ors, que é um gigante lendário, que é um guerreiro feroz entre a raça dos gigantes. De novo, para quem não lembra, é esse gigante aqui, vermelho, bem estranho. Então, só recapitulando aqui, porque é muita coisa que eles voltam ao passado e muita gente não lembra. Outra coisa que acontece nessa festa também é o Road pedindo desculpas. Road é esse gigante que tá aparecendo aqui, que foi a pessoa que acabou capturando o bando de Chapéu de Palha e acabou levando para o seu mundo dos brinquedos. Então ele pede desculpa por isso. Além do mais, o próprio Zoro diz que se o Usopp não tivesse parado, ele provavelmente teria cortado a cabeça do
Road fora e ele teria morrido já. Então ele acaba botando um pouquinho de medo nesse gigante. Além disso, ele também explica um pouco sobre aquela parada do Deus Sol. Lembra que quando eles chegaram na ilha, o Road se referia como se fosse o Deus do Sol? Então, isso daí é uma coisa da cultura dos gigantes. Muitos deles, ou quase todos eles, querem se tornar o Deus do Sol. Mas só que os gigantes têm uma ideia um pouco diferente. Cada um tem a sua ideia do que é o Deus do Sol. Porque é uma coisa da mitologia deles, né? Então cada um interpreta de uma forma. Alguns acreditam que é o deus da libertação, outros o deus da destruição, e tem alguns gigantes que até mesmo dizem que é o deus que ri. E aí meio que começa uma briguinha entre eles lá, cada um falando uma coisa, o Deus Sol é isso, o Deus Sol é aquilo. É engraçado ver eles aqui discutindo sobre isso, sendo que, digamos que o Deus do Sol está meio que na frente deles, né? Bem engraçado essa cena. E agora o Jaru explica um pouquinho sobre a mitologia de Elbaf. Ele fala que essa história está escrita em uma língua muito antiga que ninguém pode traduzir, e por isso teve muitas interpretações. Por isso que cada guerreiro acha que o Deus do Sol é uma coisa. Além disso, também segundo o mito, o mundo já foi destruído 2 vezes. Segundo a descrição, o Deus do Sol Nika tinha cabelos longos e brancos, cacheados e nuvens brancas flutuando ao redor de seu pescoço. Igualzinho o Luffy, né, do Gear 5. Acontece exatamente a mesma coisa. Ele também usava uma tanga e segurava uma espada em um escudo, o que é diferente dos outros Nikas que a gente já viu por aí, né? A gente já tinha visto alguns outros Deus Sol segurando uma espada e uma lança, se eu não me engano. Então tem uma diferença aqui do que a gente está acostumado a ver. Mas isso daqui é mitologia, então vai ter diferenças entre as histórias, é normal. Além do mais, parece que na história também diz que o mundo foi destruído 2 vezes, o que me leva a crer que talvez a gente tenha tido 2 Nikas, um com um cara e o outro com outro cara, com outra pessoa, e o mundo foi destruído as 2 vezes quando uma pessoa conseguiu essa fruta do Luffy, e talvez o mundo seja destruído uma 3ª vez quando o Luffy concluir as suas coisas, né, concluir o seu objetivo, e ele também tem a Nika. Mas Jaru continua, seja ele um herói que impede que o mundo caia em ruínas, ou um destruidor que traz desastres, uma coisa é certa, ele sempre aparece quando o mundo está prestes a mudar drasticamente. E é por isso que aqueles no poder temem a aparição de Nika. Jaru então continua, mas como ele é o Deus Sol, mesmo tendo essa percepção de que ele pode trazer a destruição, aqueles que buscam esperança olham para ele sem exceção. Luffy, obviamente, com toda a sua ingenuidade, acaba falando que ele não tem nada a ver com esse Nika, apesar de se parecer com ele não tem nada a ver com esse Deus. Outra coisa que a gente vê também no capítulo de hoje é um pouquinho sobre a história do Loki e o seu pai, que era o antigo rei, o Harald. E segundo o Jaru, o resultado que aconteceu aí do Loki matando seu pai pode ser a pior consequência de ambos tentarem se tornar Nika por conta própria. E de novo, o Luffy sem nenhum pudor acaba perguntando se o Loki é uma pessoa boa, e todos eles ficam bravos, chocados ali, explicando que o Loki não era nada bom, que o Loki causou muito problema no passado, o que já era de se esperar, né? Segundo o que eles estão falando aqui, o Loki é o príncipe amaldiçoado. Na verdade, o rei Harald recebeu uma profecia dizendo que ele seria morto por um filho mesmo antes do Loki nascer. E aí, logo após o seu nascimento, o Loki matou o cavalo da sorte da família real. Foi também no mesmo ano que a Lin Lin matou o lendário grande guerreiro Joru. Além disso, desastres naturais choveram sobre esse país um após o outro. Até mesmo a rainha faleceu um ano após o nascimento de Loki. O Loki também fez do submundo seu playground. Ele massacrou e domesticou as feras ferozes com sua força avassaladora, e então ele as soltou na vila, e tudo isso enquanto tinha apenas 10 anos de idade. Ateou fogo e destruiu quase tudo. Suas travessuras colocaram as vidas de vários gigantes em risco muitas vezes, e com a autoridade dele de ser o príncipe sucessor e a terrível personalidade dele, a ilha de Elbaf ficou um lugar horrível. Realmente virou um inferno esse lugar. Jaru então continua explicando que essa espada que tá na cabeça dele aí
foi ele tentando impedir com que Loki matasse o Harald, o seu pai. Porém, ele não conseguiu fazer isso. Loki conseguiu meter a espada na cabeça do cara e matar o seu pai. E depois disso, ele saiu pro mar, virou um pirata. Mas ele acabou sendo capturado pelo Shanks há 6 anos atrás e devolvido para Elbaf. E ficou preso até então. Só como referência aqui, 6 anos é justamente o tempo em que o Shanks acabou virando um Yonkou. Então, ele virou um Yonkou por justamente prender o Loki, provavelmente. Enquanto os gigantes estão falando sobre o Loki, o Zoro observa o Luffy de longe e acha que ele está agindo de uma maneira um pouco incomum. Então ele espera lá a conversa acabar e chama o Luffy para uma conversa mais particular, fora da vista de todos eles. E ele acaba descobrindo tudo que o Luffy estava tramando. O Luffy estava tramando pegar a chave justamente porque o Loki disse que ele sabia onde o Shanks estava. Mas o Zoro acaba botando a real nele, né? Falando ali o que todo mundo falaria pro Luffy. Ele é um cara odiado por todo o país, pô. Então você tem que acreditar que provavelmente o Loki pode estar mentindo, pode estar enganando ele. Luffy fica irritado e fala que se ele estiver mentindo, ele vai apanhar, ele vai bater no Loki, simples assim. E enquanto os dois estavam conversando, surge mais uma pessoa, que é a Nami. Ela consegue perceber que os dois tinham sumido da festa e segue os dois e acaba descobrindo tudo também, né? Zoro, então, pra minha surpresa, acaba concordando com esse plano maluco do Luffy e fala que vai conseguir as chaves das correntes, mas ele quer ainda descobrir ainda o que Loki está tramando. Cara, eu acho isso uma ideia de merda, procurar libertar alguém que o país inteiro odeia, mas a gente sabe como é que o Chapéu de Palha, né? Nem sempre eles fazem o que é certo. Mas antes de continuar, só tenho uma opinião aqui para dar sobre o Loki. Eu tenho a impressão de que o que aconteceu com ele foi mais ou menos o que aconteceu com Oden, só que ele não é uma pessoa tão boa quanto Oden. Eu acho que pelo Harald ter recebido essa profecia antes mesmo do Loki nascer, ele meio que acabou sofrendo com isso. Muita gente do seu país acabou pegando no pé dele, fazendo bullying, esse tipo de coisa. Eu acho que o Loki, se ele não tivesse tido essa profecia aí, ele seria até mesmo uma pessoa boa, talvez. Mas só que, pela consequência da profecia, talvez ele tenha se tornado uma pessoa ruim de fato. Mas isso daqui é só um palpite, tá? Só chutando ao vento aqui. Vamos continuar com a história. Bom, agora a gente vê que Luffy, Nami e Zoro estão viajando lá com o Road num barquinho que ele tá controlando e ele acabou sendo eletrocutado pelos Zeus e ele conversa um pouco com os Zeus aqui. A Nami fala que ele é o seu servo e blá blá blá. O Zeus lembra que ele é o servo número 1 e o Sanji é o servo número 2 e parece também que o Road ficou meio que caidinho pela Nami, mas ela deixa bem claro que se ele chegar perto ele será eletrocutado pelos Zeus. Nesse momento, aparentemente, eles estão indo pro castelo pegar a chave para tentar libertar o Loki, sendo que o verdadeiro objetivo da Nami é chegar lá para pegar o tesouro, né? Sempre nessa parada de ficar rica, tentar pegar o máximo de tesouro que conseguir. E provavelmente, na minha opinião, eles devem ver os gigantes caídos. Eles devem agora descobrir que eles estão sendo invadidos, né? É o que eu acredito que deva acontecer nesse momento, quando eles chegarem nesse castelo. Mas a gente não vai ver a conclusão disso por enquanto, porque agora a gente parte para onde está justamente o Loki. Aqueles dois encapuzados, o que parece com o Shanks e outra menina, chegam aonde está o Loki e pedem para ele se juntar aos dois lá para tentar destruir a ilha, fazer o caos, blá blá blá. E agora finalmente a gente tem a revelação da menina. O nome dela aparentemente é Gunko e ela aparece com um olho diferente do outro e com uma roupa que foi muito criticada pelo fandom. Se você for no Twitter, você vai ver uma crítica enorme pela roupa dela. E também a gente vai ver muitas piadas como essa daqui que eu tô mostrando pra você, que vai ser como o Shanks encapuzado vai aparecer. A gente também vê uma parte do poder dela. Ela consegue transformar o seu braço em uma espécie de faixa com uma seta. E se você não se lembra, eu acho que esse poder foi utilizado contra o irmão do Luffy no momento em que ele estava ouvindo lá o Imo. Então, eu acho que foi utilizado justamente esse poder que acertou o irmão do Luffy, porque tem a mesma forma, mas isso daqui também é uma suposição. Fato é que agora o Loki se recusa a se juntar aos dois, não quer ajudar os dois
a fazer os seus planos, mas nesse meio tempo surge um lobo lá das neves, que ameaça os dois. O Loki então pede para que ele devore os dois, que acabe com os dois que estão à sua frente, mas a Gunko utiliza o seu poder e esgana esse cachorro com extrema facilidade. Loki fica um pouco preocupado ali com o cachorro, grita ali desesperado, não, é o meu amigo e tal. E o Shanks encapuzado acaba soltando, bom, se a gente deixar esse cachorro viver, você nos ajuda. Mas o Loki, apesar de gostar do cachorro, ele entende que um guerreiro corre risco de vida. Então ele fez o que tinha que fazer, apesar dele gostar do bichano, ele vai morrer com honra, digamos assim. E pela morte desse cachorro aí, desse amigo dele, ele vai pegar toda essa raiva e vai destruir o mundo, acabando assim o capítulo de hoje. E na semana que vem a gente não vai ter pausa, então a gente vai ter mais capítulo de One Piece. Se você gostou aqui do review, se inscreva no canal para não perder absolutamente mais nada e o capítulo que vai sair na semana que vem, beleza? É só se inscrever aqui embaixo e os links que eu comentei estão aqui na descrição desse vídeo. Se você se interessar, clique aqui na descrição desse vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, até mais.